pessoal, tudo bem? Eu sou o Franju. Nessa segunda parte da aula, iremos criar um formulário em PHP orientado a objeto com PDO e MySQL. Na aula de hoje, iremos criar queries e os scripts das classes criadas na aula anterior. Então vamos para a aula? Agora estarei implementando os scripts nos meus métodos, nas classes funções e funcionário. Ok? Vou dar uma acelerada no vídeo, na criação dos scripts, para depois explicar para vocês o funcionamento delas. Pronto. Agora que criados os scripts da minha classe, funções aqui nos meus métodos, tem aqui o método tratar caracteres, o método atual, data, e o método database aqui, para eu colocar o base 64 no meu método. Para que vai servir essas funções aqui? Tratar caracteres, vou utilizar muito na parte de cadastrar ou fazer o upload das informações, tá? Como o banco de dados MySQL que a gente vai utilizar tem um pequeno probleminha, infelizmente ainda estão tentando arrumar isso no MySQL, que é a parte do encode, que é a biblioteca de caracteres que ainda não está afinado. Então, para a gente mandar para a base de dados, a gente tem que estar utilizando a codificação TF8, e para fazer a leitura, a mesma coisa, utilizando o HTML Latent Type, tá? Encode aqui, tá vendo? E a utilização do ISO 88591. Então, essas aqui são as configurações que eu utilizo tanto para fazer o cadastro e para visualizar as informações quando vai ser na tela, ok? Data atual, eu tenho aqui 3 tipos. Se eu quero colocar aqui a data no formato americano, ok? Ano, mês e dia. E a mesma coisa, mas com o horário do cadastro. Vamos supor, eu vou cadastrar uma pessoa, quero também tanto pegar o dia que ele cadastrou, como o horário também. E no formato brasileiro aqui a data, dia, mês e ano, eu vou mostrar na minha tela, tá? Caso eu queira, e coloquei as barras aqui. Essa é a utilização, essa aqui é a função desse método data atual. Agora esse método aqui, base64, para que eu vou utilizar ele? Mais é para criptografar os meus IDs, né? Minhas posições dos meus registros na minha base de dados. Eu vou utilizar o encode para codificar, para criptografar a posição, que vai ser meu ID, e para criptografar, né? Mostrar o código de volta, que tanto eu criptografei aqui, e eu vou mostrar, né, o código a partir desse decode aqui. Codifico e descodifico aqui, utilizando esse base64, tá? É a maneira para deixar um pouco mais seguro e mascarar o meu ID, certo? Agora eu vou à parte também fazer a implementação dos meus scripts nos meus métodos seleciona, carry select, na carry insert e no update e no delete, certo? Vou dar uma acelerada também no vídeo para depois explicar todos eles.
Muito bem, finalizei aqui os scripts dos meus métodos na classe funcionário. Agora eu vou explicar o que eu fiz aqui. Não tem muito segredo. Aqui eu utilizei o método PDO, tá? Não vou entrar em muito detalhe o que é o PDO. Vou fazer uma aula exclusiva explicando detalhes do PDO, tá? Mas aqui é uma aula para quem já está avançado, um conhecimento básico, tanto em MySQL, linguagem PHP e orientação a objeto. Ok, então aqui estou implementando o meu ID, utilizando aqui o método mágico, né? Esse cara aqui nada mais é do que utilizando o getSet, tá? Estou utilizando aqui o set, depois o get aqui embaixo. E estou removendo o encode, tá? Da base 64, decodificando. Estou mostrando o ID, como eu vou utilizar o base 64 aqui da função, tá? Vou codificar o meu ID na hora de visualizar, para não ficar visível no código HTML. Então, para fazer a seleção, né, da minha informação, ele vai estar criptografado, vai estar codificado com a base 64. E aqui eu vou mostrar novamente para o ID, né, tirar o código em cima do base 64 para estar fazendo a seleção aqui dos meus dados na minha tabela. Então, estou fazendo aqui a seleção, estou utilizando a carry para selecionar, depois estou utilizando o bin parâmetro para colocar um parâmetro para utilizar a seleção, para deixar mais seguro, né? Eu utilizo daqui o parâmetro, estou utilizando um parâmetro para jogar aqui dentro da minha carry, que é um método mais seguro, né? Para evitar SQL inject. E aqui eu executo o script SQL para depois ele retornar o meu dado que eu estou pedindo a partir desses dados que vai vir aqui. Tanto a posição 1, 2, 3, qualquer posição que esteja os meus dados, a minha informação que eu quero selecionar, ele vai trazer a partir do fact, né, do PDO. Muito bem, aqui tem o select, tá, que ele vai selecionar todos os meus registros, vai ficar todo visível. Então aqui eu vou selecionar todos os registros. Aqui eu estou colocando todos os campos, não todos, né, alguns. Aqui estou 2 e-mails, não vou precisar, é só um e-mail só. Ótimo, vou visualizar praticamente só o ID do funcionário, o nome, o e-mail. Não vou mostrar a senha e nem a data de cadastro. Aqui vai ser exclusiva na próxima aula que eu vou fazer um painelzinho de controle para a gente ver as datas. Por enquanto é só para cadastrar. Muito bem, então aqui ele já vai executar esse script aqui em cima e vai fazer um fact all. O que significa isso? Ele vai trazer todos os registros no array para mim, certo? E aqui no PDO Exception ele vai mostrar o erro caso der um erro fora disso daqui, tá? Deu um erro aqui fora, ele já logo, mostra o erro para mim, certo? Mesma coisa inserir. Estou pegando todas as minhas informações, né, que eu vou mandar os dados que eu vou cadastrar via post. Vou jogar aqui dentro o método post, que aí vou capturar via dados no array, depois vou jogar aqui dentro dos meus métodos mágicos. Estou utilizando aqui pela setagem dos campos. Então aqui, nessa primeira parte aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou utilizando o tratar caracteres que eu criei aqui, né, na classe funções, no método tratar caracteres, que ele vai codificar, né, vai tratar o caractere especiais para ser inserido no meu banco de dados. Aqui temos aqui o e-mail, que eu não vou precisar fazer isso. O e-mail não tem caracteres especiais, né? Logicamente, quando a pessoa vai criar um e-mail, não vai criar com caracteres especiais, não vai conseguir. Então, não vou ter esse problema de estar tratando. Tá? Aqui na senha, estou colocando um SHA-1 para criptografar, né, a senha, deixar mais segura. Ok? E aqui, para cadastrar a data, estou utilizando também a mesma coisa, uma função, né, da minha classe, funções, ao método data atual. Estou utilizando a posição 2, que é esse cara aqui, ó. Olha só, então ele vai pegar, né, estou passando para ele o tipo, que é o 2. Então ele vai vir aqui, então ele vai cadastrar tanto a data e a hora do meu registro que eu cadastrei a pessoa aqui.
E ele vai mandar bala inserindo aqui para mim nos meus campos, no insert que eu fiz a partir do meu PDO. Tá? Que eu fiz aqui os bin de parâmetros, passando os parâmetros para inserção dos dados. Tá tudo bonitinho aqui, PDO, parâmetro, str, para... Isso significa o quê? Ele vai só inserir string, só informações de textos, tá? Bem diferente que eu tenho alguns aqui em cima, tá vendo que eu estou colocando aqui PDO, parâmetro int. Então significa o quê? Ele só vai receber valor inteiro. Se alguém for inventar de colocar alguma string aqui, ele não vai entrar, tá? Então só entra aqui dentro inteiro, algum valor inteiro, né? E aqui vai entrar alguns valores string, só isso, só valor texto. É isso que eu estou pedindo aqui nesse para ser enviado para esses parâmetros e depois ser inserido aqui, ó, tá? Muito bem, agora tem aqui o update, não tem muita diferença do meu método insert. Aqui eu estou descodificando o meu ID que está vindo codificado na minha base 64. Eu estou utilizando aqui o tipo 2 do valor do ID, né? Então tem aqui, estou utilizando esse cara aqui, ó, para descodificar o meu encode que eu codifiquei aqui, tá vendo? Então ele codifica para estar sabendo, tá? Esse cara aqui vai mostrar quem eu vou fazer alteração. E vou alterar o nome, mesma coisa, eu estou fazendo a mesma coisa com o insert, eu estou tratando os caracteres especiais que eu vou inserir para a base de dados. E o e-mail, se caso for alterar, não vai ter. E vai jogar as posições tudo certinho aqui, a partir do meu bin de parâmetro. Também a mesma coisa, ó, parâmetro int, só vai receber o valor inteiro aqui para procurar a posição do rapazinho para mim fazer a alteração, tá? E a mesma coisa aqui para alterar tanto o nome e o e-mail, param str, tá? Só vai aceitar parâmetros, né, valores do tipo string. A mesma coisa delete, mesma coisa, estou colocando aqui o base 64 para descodificar o código, né, a posição do ID, para mim inserir aqui e deletar, procurar a posição do rapazinho e mandar embora na minha base de dados. E retornar aqui o valor se for verdadeiro, né, se desse tudo certo. Se ele a partir aqui conseguir executar esse cara aqui, ele vai dar ok. Senão ele vai dar um erro, aí eu tenho que caçar o problema aqui. Ok? Então aqui temos os meus métodos já implementados, script tudinho. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe-os no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima aula e tchau, pessoal!